A paz do Senhor Jesus, evangelista Ed de Belo Horizonte. Quem que apareceu para Saul? Quem falou com Saul através da feiticeira, da médium, lá de Endor? Bem, muita gente vai dizer que foi o próprio Samuel. A Igreja Católica Romana ensina que foi Samuel que apareceu, que falou com Saul através da médium. Igrejas reformadas, crentes reformados, fiquei sabendo que muitos deles ensinam assim também. Os espíritas se aproveitam desse texto e dizem que também foi Samuel. E o argumento mais utilizado, os judeus também dizem assim. O argumento mais utilizado é que o texto diz que foi Samuel. Bem, a Bíblia também fala que a serpente conversou com Eva. E não se diz Satanás. Lá está a serpente. Então por que nós aceitamos que foi o diabo e não a serpente? Porque nós analisamos o contexto. E a mesma coisa deve ser feita nesse texto de 1 Samuel 28. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70, disse: eu não vos escolhi no número de 12, contudo, um no meio de vocês é o diabo. Ora, Jesus disse que Judas era o diabo. Então, se eu tenho que levar, literalmente, eu tenho que entender que Judas não era uma pessoa humana, mas era uma reencarnação do próprio Satanás. Então, a gente não pode entender as coisas assim de forma literal. Então, o argumento de que o texto fala que era Samuel, sem analisar o contexto, em si, ele é totalmente falho. O que a gente precisa entender naquele texto é que Saul era rei, e todo rei ele era acompanhado de um cronista, que era uma espécie de repórter que fazia os registros escritos dos fatos relacionados à vida de um rei. Saul, com certeza, tinha os seus cronistas. Um cronista o acompanhava, e foi esse cronista que escreveu esse texto. Acontece que Saul se proveu de vários servos, empregados que eram pagãos, que eram estrangeiros, e, consequentemente, crentes no mal, crentes no erro. Daí a gente vê essa linguagem de alguém que crê que verdadeiramente era Samuel que falou através da médium com Saul. Mas analisando o contexto, nós percebemos que não era, se tratava de um demônio, de um espírito maligno, de um anjo decaído. Como que a gente prova isso? Olha, primeiramente usando a lógica. Samuel era justo e morto ele estaria nos domínios do próprio Deus, a sua alma, o seu espírito. Então, se a gente supor que ali quem apareceu foi Samuel, nós vamos ter que deduzir que pelo chamado de uma feiticeira, de uma médium, Deus liberou Samuel para vir atender e conversar com Saul. Convém pensar assim? Convém. Em segundo lugar, a Bíblia fala que Deus não respondia a Saul, nem por Urim, nem por Tumim, ou seja, por sacerdotes, nem por visão, sonho, nem mesmo por profetas. Acontece que Samuel era profeta e sacerdote. Ora, se Samuel verdadeiramente falou com Saul, então isso implica dizer que Deus respondeu sim pelo ministério de profetas a Saul, e vai ficar incoerente. Leia 1 Samuel 28:6. Deus não lhe respondia pelo ministério de profetas, e Samuel era profeta. Outra coisa,
Nenhuma palavra de Samuel, quando ele estava vivo, caiu por terra. E se nós analisarmos a profecia, entre aspas, desse suposto Samuel, de 1 Samuel 28, ela é cheia de falhas, cheia de defeitos. E nós vamos ver que ela é ambígua, profecias ambíguas. Por quê? O suposto Samuel fala que Saul e todo Israel seria entregue nas mãos dos filisteus. Não, na verdade, Saul não foi entregue, não foi morto pelos filisteus, ele se suicidou. Outra questão é que o seu cadáver até passou pela mão dos filisteus, mas ele terminou na mão dos homens de Jabes Gileade. 1 Samuel 31, do 11 ao 13. Em segundo lugar, o suposto Samuel diz que todos os filhos de Saul vão morrer. Não. Filhos a gente sabe que se refere à descendência, não filhos propriamente ditos. Mas netos também era considerado filho. Tanto que o cego de Jericó grita que Jesus é filho de Davi. Uma questão oriental. Acontece que nem todos os filhos de Saul morreram. Mefibosete, por exemplo, ficou vivo. E outros filhos que nós poderíamos citar aqui. Então, aí mais uma ambiguidade na profecia. As profecias de Samuel, quando ele estava vivo, não eram ambíguas. O suposto Samuel diz assim: amanhã você e seus filhos estarão comigo. O problema é que Saul não morreu no dia seguinte. Se nós analisarmos o contexto, ele deve ter morrido pelo menos 18 dias depois. Mas o suposto Samuel diz que ele estaria no dia seguinte. Então aí a palavra de Samuel caiu por terra. Donde nós concluímos que não se tratava de Samuel. Uma outra questão. O suposto Saul fala assim: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Peraí, como isso? Se Samuel era justo, já tinha morrido, Saul era injusto, morreria e iria para o mesmo lugar que Samuel? Esse argumento é um checkmate nos espíritas, porque os espíritas não ensinam que bons e maus vão para o mesmo lugar, vão para o mesmo destino. Nem os espíritas ensinam assim. Se Samuel está dizendo para Saul que amanhã Saul vai estar com ele, então aí nós vemos o ímpio, o injusto, indo para o mesmo lugar que o justo, o que contraria terrivelmente a escatologia, o que a Bíblia diz sobre justos e injustos. Uma outra coisa, a forma como o suposto Samuel começa a falar com Saul através da médium. Perceba o versículo 15, o mau humor do suposto Saul. Olha o mau humor dele, versículo 15. Veja bem, versículo 15 diz da seguinte forma: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Por que você me inquietou? Vem cá, se Samuel estava nos domínios de Deus e Deus mandou Samuel ir atender a médium, Samuel faria isso com alegria, porque seria uma ordem do próprio Deus. Só que aqui o suposto Samuel está se sentindo inquieto, ele se sente como alguém que foi perturbado, igual nos filmes de cinema, que as almas penadas se sentem ofendidas quando elas são invocadas. Não.
de forma alguma. Se fosse Samuel, teria que ser Deus que mandou. E Samuel atenderia Saul com alegria, não com mau humor, não reclamando porque alguém o inquietou. Não há a mínima condição disto. Então fica provado claramente que se tratava de um espírito maligno. Não era Samuel que estava ali. Tem muito crente que pensa assim, e todas as pessoas que pensam dessa forma têm a tendência de ir para sessões espíritas. Repreenda isso em nome de Jesus. Repreenda, não aceite esse espírito. Deus advertiu o povo de Israel contra a mediunidade, e ele não seria incoerente de se congratular com isso, mandando Samuel para ir atender o chamado de uma médium. Receba essa palavra e esse entendimento na sua vida, para a sua edificação, em nome de Jesus.